Na frente de toda a família, seu filho lhe deu uma bochecha. A viúva e a professora aposentada Ruth Langley não choraram. Seu único garoto e herdeiro anteriormente confiável, Jordan, riu e pegou mais vinho. O nome dele desapareceria pela manhã dela, sua ação e todas as contas às quais ele havia anteriormente tinha acesso irrestrito. Ela tinha sido a mãe dele a vida toda. Ela agora estava no comando de si mesma. E os registros falariam por ela quando ele chegou pelo que ele acreditava que era devido. Devo perguntar, porém, de onde você está vendo antes de continuarmos. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário. O vapor subiu em espirais suaves quando a faca cortava o peito de maneira limpa. Ruth usou a toalha de linho, que era bordada com pequenas abóboras, para limpar as mãos e dobrar-a perfeitamente ao lado da bandeja. Ela se virou para encarar a mesa. Excelente! Batata doce envidraçada com molho de cranberry cintilante. Sob a luz de velas, a prata de sua mãe, polida e brilhante. 11 configurações de lugar. Havia 4 gerações no total. A porta bateu. Ruth permaneceu imóvel. Os passos eram familiares para ela. Jordan era pesado e impaciente. Ele entrou sem dizer olá. Cara, seguindo de perto, seus lábios presos, sua maquiagem dificilmente escondendo o estresse. Com seus casacos meio fora, seus 2 rapazes apareceram para dentro e agarraram seus iPads imediatamente. A pequena perucerâmica que Ruth comprou em um evento de arrecadação de fundos da igreja em 1993 foi derrubada quando Jordan jogou suas chaves na mesa do vestíbulo. Ruth respondeu suavemente, sem acusação: "Você está atrasado." "Eu estava ficando preocupado", continuou ela. Jordan riu. "Prometemos chegar o mais rápido possível." Tráfego. Cara se aproximou para dar a Ruth um abraço rígido. Sem olhar para ela, ela disse: "Cheira bem." Ruth assentiu, sem saber o que era mais genuíno na época, a frieza ou a bajulação. Todos estavam sentados às 15h08. Na cabeceira da mesa, Ruth tomou seu lugar. Jordan olhou para o telefone em frente a ela. Ela limpou a garganta. "Eu simplesmente queria expressar minha gratidão por sua presença. Eu entendo que nem sempre é simples, mas..." Jordan não levantou a cabeça. "Podemos comer em vez de ouvir o monólogo?" De fato, alguns de nós têm planos para mais tarde. Os convidados experimentaram uma onda de desconforto. Ruth olhou para o peru que cortou meticulosamente, depois para as crianças, depois para o vizinho idoso. Embora não tenha chegado aos olhos, ela sorriu. "Tudo o que eu quero é comer juntos sem que ninguém seja rude." Só exigia isso. Jordan violentou violentamente a cadeira, fazendo as pernas gritarem no chão. "Uns kind." Ele cuspiu. "Você está dizendo que sou rude na frente de todos? Você está brincando?" Cara ofegou, tentando segurar o braço, Jordan. Ele puxou para fora. "Eu chego. Mesmo com minha família por perto, ainda não me acontece. Tudo está arruinado por você. Cada ano." Ruth respondeu suavemente: "Fale mais em silêncio." Ele não. "Você nunca cresce", ele gritou. "Jogando a vítima o tempo todo. Na mesa, você sempre age como o santo." "Não estou fingindo", respondeu Ruth. "E eu não estou ficando mais alto." Então ele se levantou e se moveu em sua direção. Todo mundo congelou. Ele deu um tapa em ela. Como um prato caído, o boom quebrou a sala. Afiado, mas não alto. Ruth passou o lado em seu assento. Havia um suspiro. Uma das crianças chorou. Cara disse: "Jesus, Jordânia", mas permaneceu imóvel. Ruth pressionou suavemente os dedos na bochecha e se endireitou. Somente calor, sem sangue. Seus olhos permaneceram secos. Ela deu a ele um olhar sério. "Boa noite" para o rosto, ela uma vez beijou. Ela balançou a criança para dormir. Ela defendeu o adolescente antes dos funcionários da escola. Agora ela podia ver bem um homem. Ela murmurou: "Obrigado", em uma voz tranquila, mas distinta. Por ser tão claro sobre tudo. Jordan piscou, surpresa com a compostura. Ele murmurou:
você é louco, e virou-se para ir. Ruth permaneceu em silêncio. Gentilmente, ela pegou alguns purê de batatas no prato com a colher de servir. A sala não se mexeu. Ninguém sabia como responder. Ruth mordiscou um pouco. Mastigado. Delicioso, ela disse suavemente. Em pedaços, a noite chegou ao fim. Cara apressou as crianças. Alguns visitantes ficaram, incertos em fornecer consolo ou fugir. Ruth deu um sorriso a todos e garantiu a eles para não se preocupar ou esquecer a torta. Suas mãos estavam firmes quando ela empacotou as sobras e as distribuía como a comunhão. Ruth estava de pé na cozinha sozinha, usando uma toalha de prato e uma contusão que ela não ganhou, quando a porta final fechou e a sala ficou em silêncio novamente. Ela examinou a carcaça de peru rasgada e escavada. Depois disso, ela foi à mesa, sentou-se e escreveu uma frase em um bloco de notas. Vanessa uma chamada imediatamente. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e disse: estou pronto para mudar toda a minha vontade. O sol da manhã filtrou as persianas da cozinha em finas listras douradas. Ruth ficou na pia, envolvendo suavemente o lado do rosto com uma colher fria. O inchaço caiu, mas a contusão floresceu profundamente sob a bochecha direita. Uma mancha feia de roxo, com bordas amarelas, do tipo que você poderia fingir não era nada se você não soubesse o que o havia causado. Ela não chorou. Ela não chorou uma vez. Mas, quando ela olhou para o espelho do banheiro, escova em uma mão, corretivo na outra, ela percebeu que foi a primeira vez que encobriu algo que alguém havia colocado nela. Não é uma ruga, nem uma cicatriz, uma contusão. O telefone dela zumbiu no balcão. Cara, ele não quis dizer isso. Por favor, não escala. Ruth olhou para a mensagem. Sem saudação, sem dúvida, sem remorso. Seus polegares se moveram com velocidade surpreendente. Eu não vou escalar. Eu vou sair. Ela bateu send e imediatamente ligou os memorandos de voz. Sua voz era calma, profissional. 24 de novembro, 7h13 da manhã. Fotografando a contusão facial do lado direito. Ocorreu um incidente aproximadamente às 15h11. Ontem. Testemunhas presentes. Ela tirou a foto, depois tirou outra, registrou o tempo em seu planejador, percorreu suas ligações perdidas. Um da Jordânia, nenhum de cara. Ela bateu no ícone do correio de voz e salvou sua mensagem em uma pasta trancada. Você sempre leva as coisas longe demais. Você me empurrou. Você sabe disso. Ela renomeou o arquivo a justification.mp3. Às 8 da manhã, o sedã azul de Lídia parou para o meio-fio. Ruth abriu a porta antes que ela pudesse bater. Café da manhã? Lídia perguntou gentilmente, os olhos examinando o rosto de Ruth. Ela não reagiu à contusão, não pretendia não vê-lo, apenas esperou. Ruth assentiu e agarrou seu casaco. Eles se sentaram em um estande tranquilo em um café de esquina. Ovos, torradas, café morno. Nenhum deles bebeu. Ruth agitou a dela, a colher batendo contra a cerâmica como um metrônomo lento. Lídia finalmente perguntou: quer falar sobre isso? Ruth não olhou para cima. Não foi o tapa. Lídia piscou. Ruth continuou, era o quão natural se sentiu para ele, como se ele estivesse esperando por um motivo. Lídia não falou. Ela não precisava. Sua mão chegou ao outro lado da mesa e descansou suavemente na de Ruth. Ruth exalou pelo nariz e balançou a cabeça. Acho que finalmente terminei de jogar o jogo, mas ele é meu filho. Eles comeram em silêncio. Ruth não tocou em seu brinde. De volta à casa, Ruth puxou a caixa à prova de fogo da parte de trás do armário do hall. O bloqueio de combinação clicou como um pequeno tiro de aviso. No interior, pastas rotuladas como escritura, vontade, educação da Jordânia, política da vida. Ela colocou cada documento na mesa de jantar, a mesma mesa em que o molho de cranberry havia congelado sob a luz de velas no dia anterior. Ela puxou o marcador da gaveta de lixo e desenhou uma linha amarela grossa através de seu nome onde quer que ela aparecesse. A campainha tocou, mas Ruth não respondeu. Ela já estava de volta à sua mesa, digitando Vanessa Green, advogada imobiliária.
Assunto: solicitação de revisão urgente. Vanessa, estou pronto para avançar com uma revisão completa da propriedade. A Jordânia não deve mais ser nomeada em nenhum documento, passado, presente ou futuro. Por favor, informe os próximos passos. Estou disponível a qualquer hora. Ruth Langford. Ela pressionou send, depois fechou o laptop e olhou pela janela. Do lado de fora, o vento havia aumentado. Folhas espalhadas. O inverno estava esperando. O mesmo aconteceu com a justiça. Seu telefone abriu 10 minutos depois. Vanessa, vamos nos encontrar pessoalmente. Isso não será simples, mas será final. Ruth se afastou da janela. A contusão em sua bochecha doía contra a atração de sua pele enquanto ela sorria, apenas. No dia seguinte, ela conheceu Vanessa. O bloco legal estava na frente dela como uma confissão. O nome dela foi impresso no topo do roteiro arrumado de Vanessa, seguido de um título que fez o estômago apertar um pouco, apesar de si mesma. Estrutura testamentária atual, Ruth Langford. Abaixo dele, uma coluna arrumada, executor, Jordan Langford. Beneficiário primário, Jordan Langford. Beneficiários contingentes, nenhum. Vanessa ajustou os óculos e olhou para cima. Esta é a versão de 2017. Isso ainda é preciso? Ruth olhou para as palavras, o nome dela, o nome dele, empilhado como se estivesse conectado. Não, disse ela. Nem mesmo perto. Vanessa se inclinou um pouco, observando-a com cuidado. Diga-me o que você está pensando. Ruth não hesitou. Eu quero começar de novo completamente. Ele não recebe nada. Não é a casa, nem a política, nem uma perna de cadeira. As sobrancelhas de Vanessa foram levantadas, mas não julgando. Em solidariedade. Tudo bem, disse ela. Vamos reestruturar tudo, mas quero orientá-lo no que isso significa legalmente. Ruth assentiu. Suas mãos foram dobradas calmamente em seu colo, mas o pé dela bateu debaixo da mesa, traindo-lhe a acusação passando por ela. Vanessa continuou: precisamos de uma estratégia de desferência escalonada, limpa, específica e imune para contestar. Quanto mais herméticos fizermos, menor a probabilidade de ele tentar. Ruth não disse nada por um momento. Então, lentamente, inclua uma condição. Vanessa clicou em sua caneta. Que tipo de condição? Ruth exalou. Que qualquer instância de agressão física, passado ou futuro, anula todos os direitos permanentemente. Sem reintegração. Vanessa parou. Isso é forte, mas você precisará de provas. Você tem alguma testemunha? Ruth sorriu pela primeira vez naquela manhã. Estava seco, quase divertido. 13, disse ela. Todos eles ficaram para a torta. Vanessa piscou. Seriamente? Ele me deu um tapa no dia de ação de graças. Casa cheia. Vanessa endireitou sua postura. Nesse caso, adicionaremos um desqualificador baseado em comportamento. Também incluiremos uma cláusula de proteção. Se ele tentar usar o sofrimento emocional ou a manipulação mental para discutir a tutela mais tarde, é automaticamente anulado. Ruth olhou pela janela. Um corvo pousou na grade do lado de fora, com a cabeça inclinada, olhos negros piscando contra o sol da manhã. Faça de Lydia o executor, disse ela. Ela viu tudo. Vanessa assentiu, já fazendo anotações. O velho ficará aberto ao lado deles, suas páginas amareladas nas bordas. Ruth passou os dedos pela margem do nome da Jordânia, como se apagasse por touch. Lembro-me de escrever isso depois que meu marido morreu, disse ela em silêncio. Eu pensei que a Jordânia me protegeria se eu não pudesse me proteger. Vanessa olhou para cima. Você está se protegendo agora. Ruth sorriu novamente. Este alcançou seus olhos. Sim, disse ela. Eu sou. Quando terminaram, a nova estrutura foi redigida em lápis em 3 páginas frescas. Vanessa bateu as unhas contra a mesa uma vez e depois olhou para Ruth. Isso levará uma semana para finalizar. Notarização, registros e prepararei uma versão digital com uma declaração de vídeo.
Precisamos que você volte para isso. Ruth assentiu. Vou trazer meu próprio batom na próxima vez. Ambos riram. Vanessa levantou-se e estendeu a mão. Isso não será fácil. Ele vai recuar. Estou contando com isso, disse Ruth. Deixe-o tentar. Naquela noite, Ruth estava sentada em sua mesa, o brilho suave de sua lâmpada de leitura aquecendo a esquina da sala. Seus novos rascunhos foram escondidos em uma pasta rotulada como um controle, não compartilhe. Ela estava prestes a registrar seu e-mail quando a tela piscou. Uma nova mensagem. Linha de assunto, checando, da Jordânia. Mãe, Cara e eu estamos um pouco preocupados com você. Podemos vir para falar? Ruth olhou para ele por um longo tempo. Então ela sorriu. Ele sentiu isso mudando. Bom. A campainha tocou às 18h47. Afiado. Mais cedo do que Ruth esperava, ela respirou o último, verificou o gravador de áudio escondido atrás de um guardanapo no arranjo de flores na mesa do console e abriu a porta. Jordan estava em uma camisa prensada, braços cruzados, mandíbula com força. Cara pairava atrás dele, seus olhos disparando entre o rosto de Ruth e o quadro da porta, como alguém se preparando para uma sala de tribunal em vez de uma conversa. Entre, disse Ruth com suavidade praticada. Ela se afastou, deixando-os passar. Seu tom estava calmo, seu aço de espinha. Eles se estabeleceram na sala de estar. Cara empoleirou-se à beira da poltrona. Jordan permaneceu em pé, sua postura em algum lugar entre casual e enrolada. Ruth ofereceu chá. Ninguém aceitou. Jordan quebrou o silêncio. Nós só queríamos limpar o ar. Ruth assentiu uma vez. Claro. Cara se inclinou para a frente, a voz baixa e preventiva. Ele está trabalhando com algumas coisas. Estresse, material infantil. Você sabe que ele nem sempre lide bem em emoção. As mãos de Ruth permaneceram dobradas em seu colo. Eu vejo. Cara pressionou. Não era sobre você. Na verdade. E nos sentimos terríveis com o que aconteceu. Jordan entrou. Você quer dizer o que ela provocou? O quarto parou. Ruth piscou uma vez, devagar. Eu provocei você. Jordan deu de ombros. Você sabe como pode ser. Ruth não se mexeu. Como é isso? Ele mudou. Controlando, julga, apenas, sempre há algo com você. A maneira como falei à mesa, ela perguntou, voz suave como flanela. Do jeito que eu disse, esperava que pudéssemos compartilhar uma refeição com gentileza? Cara pegou a mão de Jordan. Ele não aceitou. Ela está torcendo, ele murmurou. Não, disse Ruth, sua voz agora pousando de maneira limpa. Estou citando. Por 32 minutos, eles sentaram, conversaram, dançaram em torno da responsabilidade como se fosse uma mina terrestre. Jordan nunca usou a palavra desculpe. Nunca usei o nome dela. Ele continuou dizendo você, como se ela fosse um problema de consertar, em vez de uma pessoa a se enfrentar. Ruth assentiu em todos os momentos certos. Não perguntou nada. Não argumentou nada. A certa altura, ela se levantou e voltou com torta. Abóbora, levemente temperada. Um toque de canela. Você sempre gostou disso, Essie lhe disse enquanto ela serviu uma fatia a cada um. Jordan não tocou. Cara também. Uma mordida, então ela colocou o garfo para baixo. Quando saíram, Ruth ficou na porta até que suas luzes traseiras desaparecessem. Então ela trancou. Ela voltou para a sala, tirou o guardanapo do console e parou o gravador. A pequena luz vermelha brilhou. De volta ao escritório, ela o conectou ao laptop e salvou o arquivo como a Visit de Langford, gravou em 25 de novembro. Ela anexou o arquivo em um e-mail a Vanessa Green. Assunto: conversação gravada, Jordan e Cara. Vanessa, anexada, está o áudio completo de sua visita, com registro de data e hora ininterruptos. Como você ouvirá, sem admissão, sem desculpas, mas com muitos direitos.
Acredito que isso confirma a cláusula comportamental e suporta as próximas etapas imediatas sobre a propriedade. Ruth. Era quase meia-noite quando Vanessa respondeu. Assunto: confirmado. Estou iniciando a transferência de propriedade para a casa logo de manhã. A Jordânia será totalmente removida como titular sucessor. Ruth sentou-se, lendo 2 vezes. Do lado de fora, o vento farfalhou através dos pinheiros. Em seu quarto, o cheiro de canela ainda permanecia no prato da torta pela janela. Ela não se sentiu triunfante. Ela se sentiu clara. O documento deslizou na mesa de Vanessa como uma peça final de xadrez. Ruth não piscou. Seu nome, Ruth Evelyn Langford, ficou firme no fundo da tinta azul fresca, uma assinatura mais precisa do que emocional. Vanessa grampeou a página final e entregou uma cópia primitiva. A partir de imediatamente, sua casa é mantida sob o Langford Irrevocable Living Trust. Sucessor, Lydia Faraó. Jordan Langford não tem reivindicação legal, juros ou designação futura, revogável ou não. Ruth pegou a pasta gentilmente, como um artefato delicado. Está feito? Ela perguntou. Vanessa assentiu. Está feito. Do lado de fora, o vento de dezembro mordeu as bochechas enquanto caminhava para o carro. Ela não se apressou. Os papéis de confiança estavam escondidos dentro de sua bolsa de couro, selados com um fecho de latão. Quando chegou em casa, ela ligou a lareira e preparou uma xícara de chá preto adoçado com mel. A caneca aqueceu as palmas das mãos quando ela entrou em seu estudo e abriu o envelope marcado por Vanessa Green. Aviso de propriedade da intenção testamentária revisada. Ruth removeu a letra de uma página, impressa em papel timbrado elegante. Foi breve, limpo e poderoso. Esta carta confirma a revisão completa e imediata da última vontade e testamento de Ruth Evelyn Langford. Jordan Langford foi removido como beneficiário e sucessor de todos os bens imóveis, ativos financeiros e desembolsos de políticas, a partir de 1º de dezembro de 2023. Ela imprimiu uma segunda cópia. Então ela emoldurou. Ela pendurou ao lado do retrato da família de 1998, aquele com a Jordânia quando adolescente, os braços pendurados nos ombros como um príncipe sem saber que sua coroa foi emprestada. Na manhã seguinte, a Jordânia ligou para a união de crédito que sempre lidou com seus negócios. Ele queria verificar o acesso conjunto à conta poupança de Ruth, a que ela abriu uma vez listada como consignatário em caso de emergências. Eles disseram que o acesso havia sido formalmente revogado. Ele tentou verificar sua identidade. Perguntas de segurança falharam. Ele foi trancado do portal online. Ele ligou para o telefone dela. Sem resposta. Ele ligou novamente. Ruth ouviu os correios de voz enquanto corta as maçãs. Mãe, isso é loucura. Eu só preciso falar. Não é assim que as famílias operam. Você está sendo emocional. Nós dois dissemos coisas que lamentamos. Cara está enlouquecendo sobre a hipoteca. Me chame de volta. Ela o salvou em uma pasta rotulada como justificativa um áudio. Então ela ligou para seu contador. A fundação grande da família Langford havia opera em silêncio desde que o marido de Ruth passou. Todos os anos, a Jordânia recebeu US $12.000 para apoiar seu trabalho empreendedor. Uma concessão sem supervisão que deveria incentivar a inovação herdada. Ruth nunca perguntou como o dinheiro foi usado. Ela apenas esperava que o manteve amarrado a alguma coisa. Agora ela sabia melhor. Redirecionar todos os desembolsos, disse ela ao consultor. Cara e Jordan não são mais afiliados ao fundo. Para onde, senhorita Langford? Dividi-lo, disse ela, entre a bolsa de estudos de reentrada feminina adulta no Nordeste e a concessão de treinamento em hospitais com quem falei com Lydia. O consultor fez uma pausa e depois disse suavemente: essa é uma mudança poderosa. Não é vingança, disse Ruth. É reparo. 3 dias depois, a campainha tocou. Ruth observou através do olhepé como um homem em caque se aproximou de sua varanda. Correio. Ela abriu a porta. Ele entregou a ela um envelope branco esbelto, selado com cuidado. Endereço de retorno: Vanessa Green, advogada. No interior, havia cópia impressa da letra emoldurada, além de uma nota selada menor.
Nós arquivamos a confiança no município. Sua casa está legalmente firewall. Sem cláusula de concurso ativa. Ruth apresentou-o embaixo de sua ação. Então ela fez um almoço de sanduíche de peru, sobras de recheio e sabor de cranberry. Os mesmos ingredientes do dia em que ele a atingiu. Desta vez, serviu frio, assim como sua determinação. Mais tarde naquela noite, seu laptop derrubou. Novo e-mail de Cara Langford. Assunto: por favor, Ruth. Eu sei que as coisas ficaram ruins. A Jordânia está em espiral. Não achamos que você realmente fosse tão longe. Podemos perder nossa casa. Podemos falar? Por favor, não nos corte completamente. Cara. Ruth olhou para a tela e fechou o laptop. Ruth não respondeu ao e-mail de Cara. Ela não precisava. Algumas mensagens mereciam apenas um fechamento silencioso da tela, a maneira como você fechava um livro para o qual já sabia o final. Em vez disso, ela puxou o casaco de lã, aquele com os botões de manguito e pérolas desgastados, e foi para o escritório de seu consultor financeiro. O ar frio picou os pulmões, mas a dor não era indesejável. Manteve seu alerta, acordado, vivo. Gostaria de reatribuir meu beneficiário de roteira, disse ela assim que se sentou em frente a Tom Greer, seu consultor de 12 anos. Tom olhou para cima de seu monitor, sobrancelhas levantadas. Da Jordânia? Ruth assentiu. Para Dana Pariner, filha de Lídia. Tom se inclinou para trás um pouco, piscando. A enfermeira do hospício? Ela estava lá quando Lídia perdeu a mãe. Ela me ajudou a entender o que significa ficar ao lado de alguém sem tentar controlá-lo. Ele não disse nada por uma batida e depois bateu no teclado. Você a quer como único beneficiário? Não, disse Ruth. Eu a quero como sucessor. Lídia primeiro, Dana em segundo, mas nenhum deles jamais me dará um tapa em uma mesa de jantar. A reunião durou 42 minutos. Eles vasculharam todas as contas, economia, corretagem, CDs de longo prazo. O nome de Jordan foi puxado de cada um. Onde suas iniciais já haviam sido rabiscadas em formas antigas, Ruth agora adicionou uma cláusula, padronizada e reconhecida para todos os documentos financeiros daqui para frente. Nenhum concurso legal permitiu a política de desferência de uma greve. Ela repetiu a linha em voz alta uma vez, deixando o som se estabelecer no ar entre eles como um juramento. Tom lhe ofereceu uma água. Ela recusou. Naquela noite, Ruth sentou-se na frente de seu laptop em sua cova, emoldurada pelo zumbido baixo da lareira. Ela abriu uma janela para melhor luz e escovou o cabelo atrás de uma orelha, depois clicou na plataforma que Vanessa havia montado, um portal seguro com um notário digital. Ela leu o roteiro lentamente, mas quando chegou a hora de falar, ela se virou dele. Meu nome é Ruth Evelyn Langford. Este é o meu vídeo final. Sua voz era uniforme, não dramática, apenas clara. Se você está assistindo isso, significa que eu já passei. E este não é um momento de tristeza. É um momento de instrução. Ela explicou a estrutura, os sucessores nomeados, as alocações de financiamento. Sem lágrimas. No final, ela olhou diretamente para a câmera. Ele me impressionou. Então eu atingi a linha com o nome dele. Ela pressionou a parada. O vídeo automático, com registro de data e hora e criptografado. Um ping confirmou sua submissão. Ela fechou a aba, depois entrou na cozinha e se derramou um copo de vinho branco. Não foi uma celebração. Era calibração. A campainha tocou. Ela verificou o PFOL, meio esperando o cara, mas, em vez disso, era um correio em uma jaqueta azul cobalto. Entrega para a senhora Ruth Langford. Ela assinou. O envelope era claro. Sem logotipo, mas quando ela abriu, o estômago se virou. Dentro, um formulário de referência. Verificação de emprego. O nome de Ruth impresso claramente na segunda linha. Referência fornecida para Jordan Langford, posição, oficial de finanças regionais aplicado. Contato verificado, Ruth Langford, árbitro pessoal de caráter. Ela nunca havia assinado isso. Nunca foi perguntado. Suas mãos tremeram pela primeira vez em semanas, mas não por medo, de uma clareza tão fria que queimou.
Ela pegou o telefone e discou o número listado no formulário. Uma mulher respondeu: "Boa tarde, departamento de folha de pagamento." A voz de Ruth estava calma, mas pontuda. "Isso é Ruth Langford. Não autorizei meu nome a ser usado como referência para Jordan Langford. Retire-o imediatamente e eu gostaria disso por escrito." Uma pausa do outro lado. "Sim, senhora. Vamos corrigir o arquivo imediatamente." Ruth desligou. Então ela se sentou, copo de vinho intocado e sussurrou para ninguém em particular: "Ele ainda está me usando." Na manhã seguinte, Ruth fez sua ligação enquanto a chaleira aquecia no fogão. "Finanças regionais de Langley", respondeu a recepcionista. "Isso é Ruth Langford. Fui listado como uma referência pessoal para Jordan Langford sem meu conhecimento ou consentimento. Eu quero meu nome removido imediatamente." Houve uma pausa, alguns cliques e, em seguida, uma voz assustada da outra extremidade. "Eu entendo. Sinto muito, senhorita Langford. Vou escalar isso para o RH imediatamente." "Faça isso", respondeu Ruth, sua voz suave como cetim, mas eu ned com aço. "E envie-me a confirmação por escrito." "O e-mail está bem. Eu espero antes do meio-dia." Às 10h17 da manhã, chegou. "Querida senhora Langford, pedimos desculpas pela falta de comunicação. Sua referência foi formalmente retirada e suas informações de contato eliminadas de nossos arquivos. O candidato foi notificado de que seu apoio não é mais válido. Atenciosamente, Elaine Torres, diretora de Recursos Humanos." Ruth leu o e-mail 2 vezes, não porque ela duvidava do resultado, mas porque queria sentir cada centímetro desse corte. Então ela fez algo que não fez há meses. Ela abriu o gabinete embaixo da impressora e puxou a pasta de acordeão rotulada o que ele usou. Nele havia formas antigas de refinanciamento de 2022, as que ela havia arquivado sem revisitar, confiando na época em que as investigações da Jordânia sobre a racionalização da papelada eram inofensivas. Mas enquanto ela olhava mais de perto agora, algo preso. Na terceira página de um documento de pré-aprovação de hipoteca, sua assinatura apareceu em tinta azul, inclinada, loupe, diferentemente dela. Ela estreitou os olhos, segurou a página à luz, comparou-a com uma nota que ela escreveu manuscrita no dia anterior. Eles não eram os mesmos, nem perto. O nome dela havia sido forjado. Ela tirou uma foto do documento e mandou uma mensagem de texto diretamente. Encontrou a assinatura forjada em um aplicativo de refinanciamento. "Parece que Jordan usou meu nome sem consentimento." "Nós escalamos?" Um momento depois, Vanessa respondeu: "Sim. Estou redigindo um alerta de fraude com um consultor jurídico suave. Ainda não pressiona as acusações, mas isso bloqueia sua credibilidade financeira. Encaminhe tudo o que você tem." Ruth digitalizou o documento, adicionou uma nota e clicou em envio. A chaleira assobiou da cozinha como um aviso final. Ela desligou o queimador, derramou a água e depois abriu o laptop novamente. Ela mudou todas as questões de segurança. Primeiro animal de estimação, nome de solteira da mãe, rua em que ela cresceu. Cada senha se tornou uma combinação enigmática de números e declarações, apenas ela entenderia. Minha casa, meu nome, minhas regras. Midas trocou as mãos, 2023. Não é o alfinete da sua mãe. Então veio os contatos legados digitais. Ela removeu Jordan, acrescentou Lídia, depois Dana, depois Vanessa. Ninguém mais. Ela até limpou os e-mails de recuperação de todos os dispositivos que Jordan a ajudou a se preparar anos atrás, os que ela deixou intocada por hábito. Era quase meia-noite quando Lídia ligou. "Ruth", ela disse sem fôlego, "você precisa ouvir isso." Ruth sentou-se. "O que está errado?" "Eu verifiquei suas configurações de roteador. Você mencionou que sua internet se sentiu mais lenta, certo?" "Sim." "Bem, encontrei um dispositivo de convidado registrado em sua rede. Um com o endereço IP mascarado, falsificado para parecer um tablet." O coração de Ruth ficou frio. "Foi meu?" "Não", disse Lídia. "Estava ligado a um queimador Gmail. Eu rastreei o login e acho que é a da Jordânia. Ele está acessando remotamente sua rede."
O peito de Ruth se apertou. Não com medo, mas foco. Por quê? Lídia hesitou. Pode estar assistindo a atividades. Pode estar esperando interceptar e-mails de recuperação de contas. Pode ser os dois. Ruth não falou. Lídia finalmente acrescentou: quer que eu bloqueie e faça uma varredura completa? Não, disse Ruth em silêncio. Quero que você deixe conectado apenas o suficiente para eu plantar o que ele acha que está roubando. Às 2h17 da manhã, Ruth sentou-se de pernas cruzadas no chão de seu estudo, o rosto pouco iluminado pelo brilho de um iPad antigo que ela não tocou há meses. Lídia dormiu no quarto de hóspedes. A casa ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do aquecimento da impressora no canto. Na tela do iPad, uma notificação apareceu. A conta do iCloud de Jordan Langford atualizou. A conta ainda estava conectada. Ruth bateu nos aplicativos, cuidadoso, metódico. Seu iMessage estava sincronizando. Ela clicou em abrir o arquivo. O primeiro tópico foi com cara. Ela está agindo de novo, escreveu Jordan. Você entrou na conta bancária? Ainda não, respondeu Cara. Ela é paranoica desde o dia de ação de graças. Bem, ela deveria estar, escreveu Jordan. Você a deu um tapa na frente de todos, Jordan, respondeu Cara. E eles ainda ficaram para a sobremesa. Ela vai cair. Cara ou morre tentando, escreveu Jordan. Ela estará morta em uma década. Nós apenas temos que sorrir até então. Ruth olhou para as palavras. Code floresceu no peito, depois desapareceu, substituído por uma calma tão afiada que parecia cirúrgica. Ela é exibida tudo. Não apenas essa mensagem, mas a corrente antes dela. A zombaria, a estratégia, a co-conspiração. Então ela abriu seu e-mail criptografado para Vanessa e anexou o arquivo zip. Assunto: evidência digital, idioma, intenção, negligência, planejamento. Vanessa, veja anexado. Isso confirma premeditação, manipulação e desrespeito. Eu gostaria de iniciar uma declaração digital completa e quero essa última mensagem no meu arquivo. Página superior. Ruth. Ao nascer do sol, o plano estava em movimento. Lídia chamou seu contato, uma consultora de segurança cibernética chamada Marie, que chegou naquela tarde com uma caixa de rolagem e um comportamento calmo. Ruth ofereceu chá. A Maria aceitou. Eles se sentavam lado a lado no chão da sala de jantar, cabos serpenteando entre pontos de venda e portos como sentinelas tranquilas. A Maria desconectou todos os dispositivos inteligentes da casa, a câmera da campainha, o alto-falante da cozinha, o termostato e até a lâmpada de leitura ativada por voz de Ruth. Limpe a lousa, disse a Maria. Sem rastreamento, sem ouvir, apenas você. Obrigado, respondeu Ruth. A voz dela não tremia. O sistema de segurança foi atualizado para uma rede privada, não visível para qualquer dispositivos conectados anteriormente. Um firewall foi instalado. Registro de atividade ativado. O e-mail do queimador da Jordânia foi bloqueado. Seu perfil fantasma apagou qualquer vestígio de seu acesso à internet de Ruth, Dogo. Então veio o iPad. Quer que eu assine? A Marie perguntou. Não, disse Ruth, segurando-o nas duas mãos. Eu já fiz. Ela redefiniu a fábrica, as mãos estáveis, o olhar focado. A tela ficou preta. Quando voltou, era o dela sozinho novamente. Ela o colocou na gaveta de sua mesa como uma arma limpa. Mais tarde naquela noite, a impressora zombou da vida. Ruth assistiu a folha emergir. O papel estava nítido. A fonte estava clara. Ela estará morta em uma década. Nós apenas temos que sorrir até então. Ela o prendeu na frente de seu novo fichário legal vermelho, aquele em que Vanessa manteve todos os materiais de vontade e confiança atualizados. Acima, em uma etiqueta branca em branco, ela escreveu uma única palavra em letras maiúsculas: por quê? Então ela deslizou o fichário em sua gaveta à prova de fogo. O telefone dela zumbiu. Uma mensagem de Vanessa: entendi. Recorde completo garantido. O idioma acrescenta peso às cláusulas de abuso físico e financeiro.
Você está construindo uma fortaleza, Ruth. Ela respondeu, tijolo por tijolo. A reserva educacional de Langford ficou adormecida há anos, intocada desde que a Jordânia desistiu da faculdade comunitária e girou em freelancer sem entusiasmo. Ruth abriu o resumo da conta com uma respiração lenta e medida. US$ 42.580,76, o dinheiro que ela e Harold já foram destinados às segundas chances de seu filho. Ela se apegou a isso por mais tempo do que deveria, esperando, orando. Mas agora estava financiando algo completamente diferente. Ela discou o gerente de confiança logo após o horário de funcionamento. Estou fechando Langford Trust, disse ela. Encene imediatamente. Uma batida, então uma cuidadosa, e as instruções de desembolso. Para a Bolsa Memorial Harold Langford, criada a partir disso. Use o valor total. Para quais candidatos? Adultos que retornam à escola após traumatismo doméstico. Eles saberão o que dizer. Eles sempre fazem. Naquela mesma noite, Ruth alcançou o seguro à prova de fogo e recuperou uma pasta grossa em relevo. O Langford Family Trust, o original com a coluna amarrada de fita e a assinatura de Harold em tinta da marinha na página da capa. Durante anos, se sentiu sagrado. Agora parecia desatualizado, perigoso, até. Ela o levou para a mesa de jantar e acendeu uma única vela de cone. As páginas estalaram quando ela os virou, os dedos parando o nome de Jordan repetidamente. Herdeiro incondicional, dizia uma cláusula. Sucessor de todos os ativos, dizia outro. Ela leu cada palavra. Em seguida, Rose carregou a pasta para o triturador e a alimentou, página por página. Cada folha parecia um veredicto, não zangado, não apressado, final. No final, apenas um nome ainda existia em seu mundo jurídico, o dela. 3 dias depois, Ruth abriu a porta da frente para uma mulher de jeans e um blazer equipado com uma bolsa de câmera compacta pendurada por cima do ombro. Ela se apresentou como Celine, a documentarista Vanessa havia organizado. Você está realmente bem filmando isso? Ela perguntou gentilmente. Não estou aqui para sangrar, respondeu Ruth. Estou aqui para construir algo. O título do projeto foi a ideia de Ruth, quando os filhos atingiram. Celine montou a câmera na cozinha. Ruth não ensaiou. Ela não dramatizou. Ela simplesmente recriou o dia de ação de graças. Mãos escovando o azeite sobre um peru. Olhos focados no fogão enquanto ela se lembrava de como o tapa de Jordan havia batido mais do que ar dos pulmões. Ele não me atingiu, disse ela. Ele me apagou. Então, eu reescrevi o registro inteiro. Ela compartilhou a foto de machucado, os textos com cara, o áudio do dia de ação de graças. Então ela olhou diretamente para a lente e disse: isso não é vingança. É documentação. A ordem de restrição veio a seguir. Vanessa enviou a foto médica, os registros bancários, as capturas de tela do iPad e o rastreamento de e-mail do queimador. Juntos, eles formaram uma narrativa hermética: abuso emocional, manipulação financeira, agressão física e vigilância digital. O juiz mal olhou para cima antes de carimbar o arquivo. É concedida a validade de 3 estados, sem contato, mínimo de 300 pés. Celine voltou uma semana depois com um corte áspero do PSA. Ruth assistiu sozinho, sentado pregraço no sofá com as luzes apagadas. A filmagem se abriu na mesa de jantar vazia daquela noite. Sua voz, baixa, até, tocou sobre imagens da contusão desbotada. Então veio a captura de tela: ela estará morta em uma década. Nós apenas temos que sorrir até então. O vídeo terminou não com música, mas com silêncio. Texto branco em uma tela preta: todo ancião merece segurança, não silêncio. Ela aprovou com uma única palavra: broadcast. A National Elder Justice Foundation enviou um e-mail 2 dias depois. Assunto: PSA aprovada para distribuição nacional. Ruth, sua história ajudará mais pessoas do que você pode imaginar. Temos a honra de compartilhar sua voz. Equipe NEG. Enquanto isso, Jordan se afastou em uma órbita diferente, cortada de suas contas, sua rede, seu nome. Ele ainda estava desempregado, ainda enviando um e-mail aos pedidos vagos para parentes afastados, ainda alheios com a que a porta havia fechado.
Cara parou de tentar suavizar as coisas. Ruth não tinha ouvido falar dela há semanas. As únicas atualizações que Ruth recebeu foram de seu advogado, que agora se referiu a Jordânia não como seu filho, mas como esse primeiro nomeado. Naquela quinta-feira, assim que Ruth estava derramando chá, uma mensagem de Vanessa chegou. Ruth, você foi convidado a falar na Conferência Nacional de Proteção aos Idosos. Eles viram o PSA. Eles querem você na frente e no centro. Vê? Ruth exalou lentamente, não surpresa, reconhecimento. Ela digitou: vou comparecer, mas não estou fazendo um discurso. Estou dando um precedente. Ruth ficou atrás do pódio na Conferência Nacional de Proteção contra os Idosos, sua empresa de voz, sua postura inabalável enquanto ela compartilhava sua história, não com raiva, mas com a razão. Ela contou o tapa que começou tudo, não por choque, mas como um ponto de articulação em uma lição muito maior sobre limites, dignidade e preparação legal. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela, não apenas como um sobrevivente, mas como estrategista. Quando ela voltou para casa mais tarde naquela noite, os calcanhares clicando suavemente no ladrilho da entrada, ela não se sentiu drenada. Ela se sentiu precisa. Ela colocou suas anotações no balcão da cozinha, derramou um copo de água e olhou pela janela. A casa não parecia quieta. Parecia fortificado. A sala de jantar parecia a mesma, mas nada parecia o mesmo. Ruth colocou o garfo final ao lado do guardanapo de linho de abóbora e deu um passo para trás. Sua mão permaneceu na cadeira polida de cerejeira que já estava sentada na Jordânia. Ela não removeu a cadeira. Ela o deixou vazio de propósito. Um espaço não esquecido, apenas desocupado. Fazia um ano inteiro desde o último dia de ação de graças. Um ano desde o tapa, o silêncio que se seguiu, e a tempestade que Ruth respondeu com papelada, silêncio e precisão. A contusão em sua bochecha havia desaparecido há muito tempo. A papelada não tinha. Ela não precisou assistir o PSA. Ela não precisava reler os registros do tribunal. A paz dela não viveu nesses. Ele morava nas pessoas chegando agora, braços cheios de calor e torta. Lídia chegou primeiro com uma torta de limão e uma risada que encheu o hall de entrada. Em seguida, veio Dana do grupo de apoio ao cuidador de Ruth, seguido por Marcos, uma enfermeira de hospício que já havia mantido o cotovelo de Ruth em um dia ruim de vertigem. O último veio Celine, o documentarista, segurando uma garrafa de vinho e uma cópia encadernada de Un Sons Hit, a transcrição do companheiro do PSA. Ruth cumprimentou cada um com abraços. Sem formalidade rígida, apenas uma família escolhida. Não acredito que está é a mesma casa, disse Marcos, espiando a cozinha. Não é, respondeu Ruth. Apenas os ossos ficaram. Eles se reuniram ao redor da mesa enquanto a luz do dia desapareceu e a luz de velas aquecia os cantos da sala. Celine tirou uma foto silenciosa de seu assento. Sem flash, apenas uma estrutura parada de Ruth cercada por aqueles que ficaram, aqueles que nunca atacaram. Como o peru era servido e pratos cheios de cranberry, feijão verde e recheio de pão de milho de Lídia, Ruth se levantou, segurando um envelope esbelto na mão. Ela limpou a garganta, não sem nervos, mas ainda assim a sala. Isso é para cada um de vocês, disse ela. É minha vontade. Eles congelaram. Os olhos de Dana dispararam para Lídia, sem saber se eles entenderam mal. Ruth sorriu. Nenhum drama, nenhum anúncio, apenas clareza, porque clareza, disse ela, é uma forma de bondade. Ela passou por um envelope para cada hóspede. No interior, uma carta impressa simples descrevendo sua propriedade atualizada. Sem jurídicos, apenas fatos. Quem conseguiu o quê, porque e o que estava fora dos limites para sempre. A cláusula final foi digitada em negrito, não há cláusula de linhagem, apenas comportamento. Você está nisso porque apareceu com cuidado, não genética. O silêncio demorou mais um momento. Então Lídia levantou o copo, começando de novo com limites. Eles apertaram óculos. O coração de Ruth batia estável. Depois do jantar, Ruth trouxe um livro de convidados com base em roupas de cama, o mesmo do passado de ação de graças, onde todo membro da família assinou seu nome e escreveu uma linha de gratidão a cada R. Ela o abriu e o colocou no aparador, uma caneta ao lado, sem instruções.
Um por um, seus convidados assinaram. Ninguém perguntou sobre a página de Jordan. Ninguém mencionou o espaço em branco do ano anterior. A ausência disse o suficiente. Mais tarde, quando ela carregava a máquina de lavar louça ao lado de Lydia e cantarolava uma música antiga de Nat King Cole, seu telefone zumbiu na sala de estar. Ela limpou as mãos em uma toalha e verificou. Um texto de cara: ele ainda chora, mas nunca pede desculpas. Ruth olhou para a tela. A chaleira mencionou atrás dela, a sala em silêncio. Ela não respondeu. Algumas mensagens não são conversas. Eles são lembretes. Ela voltou para a mesa, reabasteceu o chá e pegou seu próprio envelope da pilha. Leia a linha de abertura em voz alta para si mesma como uma oração, para aqueles que escolhi, não aqueles que herdaram. Ruth leu a linha novamente, para aqueles que escolhi, não aqueles que herdaram, e deixam seu dedo traçar a borda do envelope uma última vez antes de colocá-la de volta na mesa. A chaleira parou há muito tempo. Seu chá ficou frio, e ainda o texto de cara permaneceu na tela: ele ainda chora, mas nunca se desculpa. Ela não respondeu. Em vez disso, ela excluiu a mensagem e desligou o telefone. Pela primeira vez em meses, o silêncio parecia sagrado, limpo. Na manhã seguinte, Ruth abriu um documento em branco e digitou 5 palavras: herança e abuso, a estrutura de um sobrevivente. Ela olhou para eles como se eles pertencessem a outra pessoa. Mas não, esses eram dela. Nascido da contusão que havia desaparecido, mas nunca desapareceu. Pelo nome que uma vez estava sentado no topo de toda confiança e agora morava nem perto de sua papelada. Ela começou a escrever, não como vítima, nem como mãe, mas como sobrevivente com uma agenda. O guia não foi emocional. Era processual. Instruções passo a passo sobre a remoção de poder de procuração sem conflito. Como construir uma cláusula condicional em um plano imobiliário. O que conta como coerção? Como registrar negligência sem desencadear suspeitas. Ela incluiu linhas que a maioria das mulheres reconheceria muito bem: você se arrependerá quando for mais velho. Depois de tudo, eu fiz por você. Mas ele é seu filho. Suas respostas foram digitadas em negrito: o envelhecimento não é consentimento. A dor não deve gratidão. Sonship não é um escudo. Até o final da semana, ela formatou notas de rodapé e carregou o documento para elderjustice.org. Um clique silencioso de a enviaram o selou. Foi publicado na segunda-feira seguinte. Os e-mails começaram em poucas horas. Uma mulher de Sarasota escreveu: eu nunca soube como começar. Você acabou de me dar um começo. Outro de Tacoma: ele também me atingiu. Não com as mãos, mas com silêncio, vergonha e alavancagem. Um terceiro: retire meu nome de volta. Você me deu as palavras. Obrigado. Ruth criou uma nova pasta em sua área de trabalho: Irmãs Não Ditas. Ela salvou todas as mensagens. Ela nunca respondeu. Ela não precisava. Eles não estavam escrevendo para iniciar uma conversa. Eles estavam escrevendo para terminar um. Mais tarde naquela noite, ela reabriu seu cofre criptografado e selecionou o arquivo de vídeo marcado como a versão final da declaração. Ela clicou em adicionar epílogo. Sem maquiagem, sem roteiro, apenas o rosto, raízes cinzentas e tudo, quadrado no quadro. Se você está assistindo isso, disse ela, significa que ele ainda não está na sala. E talvez isso dói. Mas talvez isso também signifique que você está cercado por pessoas que nunca levantaram a mão em sua direção, exceto para afirmar você. A voz dela não tremia. O perdão não é uma cláusula em minha propriedade. É um projeto pessoal, eu não devo mais ninguém. Ela terminou o vídeo com uma última linha: a cura não é um projeto de grupo. Ela enviou o arquivo e efetuou logon. Na manhã seguinte, um pequeno envelope chegou pelo correio. Sem endereço de retorno, sem caligrafia. No interior, um cartão de aniversário simples comprado na loja, sem nota, apenas papel branco em branco onde as palavras poderiam estar. Ruth não se encolheu. Ela o trouxe para a cozinha, jogou-o no balcão e se derramou uma xícara de chá fresco. Ela levou seu tempo. Só então ela destruiu o cartão. Naquela noite,
Enquanto ela caminhava pelo jardim, o crepúsculo se agarrava como veludo e as folhas trituraram sob os sapatos. Ela parou ao lado do Rosemary Bush e respirou fundo. Lembrou-se de quando Jordan a havia ajudado a plantá-lo, quando suas mãos eram calças do esforço, não do direito. Ela não perdeu mais a versão dele que nunca mais voltou. Ela simplesmente reconheceu que ele havia saído muito antes de seu nome ser removido. De volta para dentro, ela postou uma atualização final para o perfil de justiça do ancião: você não precisa deles para admitir. Você só precisa parar de sangrar por isso. No dia seguinte, Ruth recebeu um cartão. Ela segurou o envelope até a luz, inclinando-a um pouco, como se o significado pudesse aparecer para onde as palavras se recusavam. Não houve caligrafia, endereço de retorno, apenas uma fatia fina de cartão de marfim brilhante esse toque escondido dentro de um envelope simples, limpo, intocado e insultantemente em branco. Sem amor, não a sinto muito, sem nome, apenas ausência dobrada ordenadamente. Ela estava em sua cozinha sob o zumbido macio do capô, o cheiro de maçãs assadas ainda agarradas às paredes do sapateiro da noite passada. Ela leu o interior do cartão novamente, esperando que talvez tivesse perdido uma marca d'água de sentimentos ou vergonha. Ainda em branco. Ruth colocou o cartão suavemente no balcão de granito, abriu a gaveta do triturador e deslizou-a. O zumbido mecânico suave parecia pontuação, controlada, eficiente e final. Ela abriu o laptop e digitou rapidamente para Vanessa Wood, Esquire. Assunto: solicitação de confirmação, proteções legadas. Vanessa, por favor, confirme a cláusula sem contato ainda se mantém. Eu também gostaria de reconfirmar sua aplicabilidade póstuma, caso ele tente manipular a aparência após o fato. A resposta veio minutos depois. De Vanessa Wood, assunto: solicitação de reconfirmação, proteções legadas. Ruth, confirmado. A cláusula se mantém na Califórnia, Oregon e Nova York. Permissões digitais removidas. Nenhum contato póstumo, acesso ou apelo legal possível sem desencadear a reversão total da disparidade entre as relações de confiança. Você está selado. Ele está de fora. Vanessa. Ruth sorriu, não por reivindicação, mas da estrutura. Ela abriu suas configurações de mídia social a seguir. Sob a Legacy Contact, ela selecionou a remover. Em quem pode ver suas postagens futuras se algo acontecer com você, ela digitou a família escolhida apenas. Ela saiu sem olhar para trás. Naquela mesma tarde, um produtor de podcast enviou um link de Zoom. Gostaríamos que você se junte ao nosso próximo painel, Linhagem Legal, protegendo o envelhecimento contra o abuso da linhagem. Ruth clicou em confirmar, depois fez chá. Na semana seguinte, ela apareceu na tela, o chale cinza macio envolto sobre os ombros, emoldurado por um cenário de livros de direito e lavanda. O episódio foi intitulado Você Bateu. Eu editei. Sua voz era lenta, até, sem tremor. Eu não mudei minha vontade. Mudei o que uma vontade significa em famílias como a minha. O painel de advogados assentiu silenciosamente ao explicar como construiu cláusulas de recuperação, contingências de fraude, desqualificadores de abuso emocional e medidas póstumas de silenciamento. Você não precisa perdoar alguém para removê-lo, disse Ruth. Você só tem que escrevê-los. O produtor enviou uma mensagem para ela depois, essa última linha, que está indo na promoção. Naquela noite, quando o Trilig embaçou à beira da cerca do jardim e o ar se tornou escolar, ela se sentou em sua mesa e retrocedia o clipe do podcast, para não revivê-lo, mas para garantir que cada palavra tenha pousado da maneira que ela quis dizer. Quando a tela desapareceu em preto, ela fechou o navegador e virou-se para a parede atrás de sua mesa. Em seguida, pendurou seu aviso emoldurado de intenção testamentária revisada e, abaixo dela, seu livro de visitas do Dia de Ação de Graças. O cartão nunca pertencia aqui. Ela não havia salvado. Ela não examinou. Ela triturou como um documento que não cumpriu seu padrão de propósito. Seu telefone zumbiu suavemente, um número desconhecido, sem mensagem, apenas uma prévia de banner, atualização de nomeação de advocacia do Elder Advocacy. Ela clicou. Ruth Langley foi indicada ao prêmio de nível estadual na liderança dos direitos dos idosos. Confirmação formal pendente. Ela piscou, depois sorriu. Não são as pessoas gentis, mas o tipo que você sente em suas costelas.
O reconhecimento não era o objetivo, mas foi o eco que ela nunca pensou que ouviria. Ela colocou o chá e sussurrou em voz alta: o papel não significa presença, e o silêncio não significa perdão. Então ela pegou a caneta, para não escrever de volta, mas para escrever adiante. Os aplausos morreram, mas Ruth ainda não havia se mudado. Seu nome foi costurado na placa em letras com serifa limpas, excelência em todo o estado na justiça do Elder. Ruth Langley. Ela acabou de sair do palco, as mãos ainda trêmulas fracamente, não de nervos, mas do peso da sobrevivência sendo reconhecido em voz alta. Enquanto voltava para o assento, uma mulher de 60 anos estendeu a mão e tocou seu antebraço gentilmente. Você nos deu palavras que não sabíamos que tínhamos permissão para dizer. Ruth sorriu suavemente. Então diga-os o mais alto que você precisa. De volta para casa, seu hall de entrada cheirava a polimento de madeira de lavanda e óleo de limão. Lydia havia refrescado a casa enquanto ela se foi, colocando uma nota no balcão da cozinha: você não merece paz, construiu. O orgulhoso não começa a cobri-lo. L. Ruth exalou profundamente, colocando o prêmio ao lado do livro de visitas em sua mesa de jantar. O sol atingiu a borda da placa de ouro no ângulo reto, lançando um brilho quente na parede próxima, onde o aviso emoldurado de intenção testamentária revisada ainda pendurada, ainda intocada, ainda invicta. 2 dias depois, Vanessa encaminhou um e-mail de um diário legal. Linha de assunto: seu arquivo de caso agora é um estudo de caso. O corpo da mensagem foi conciso: a jornada do patrimônio de Ruth e as respostas legais ao abuso familiar foram aceitas como currículo em 3 escolas de direito regionais. O módulo é intitulado O Legacy Reescrito: Autonomia sobre a Herança. Nenhum drama, nenhum confronto no tribunal, apenas decisões estruturadas. Página após página de cláusulas de proteção costuradas como uma colcha. Deliberado, quente, impenetrável. Na mesma semana, Ruth foi convidada a liderar um círculo de orientação por meio de um escritório de advocacia sem fins lucrativos focado na defesa de idosos. A maioria das mulheres tinha idade ou mais. Alguns tiveram filhos. Alguns não. Todos eles tinham histórias que foram contadas para não chamar abusos porque as contusões não eram visíveis. Ruth começou a primeira sessão da maneira que ela ensaiou: eu não sou advogado. Sou uma mulher que decidiu que sua assinatura era mais alta que a voz dela. Então ela mostrou a eles como tornar os deles permanentes também. Vanessa a conheceu na sexta-feira seguinte para finalizar o que eles chamavam de adendo de fechamento. Eles revisaram a peça de confiança por peça. As novas cláusulas incluíram 2 bolsas da comunidade, uma para mulheres com mais de 60 anos que retornam à educação e outra para sobreviventes de negligência de idosos que seguem carreiras em direito ou medicina. Um fundo de diretiva médica foi adicionada, garantindo que nenhuma mulher no círculo de Ruth enfrentasse o silêncio enquanto sofria de dor. E, finalmente, a cláusula favorita de Ruth: a restrição de linhagem foi removida completamente. Qualquer pessoa que herda qualquer coisa de mim deve demonstrar cuidado, presença e proteção, disse Ruth, voz firme. A biologia não dá direito. Comportamento faz. Vanessa assentiu. E a Jordânia, removida de todo o acesso aos sobreviventes. Sem brechas, nem mesmo um sussurro de direito. Eles ficaram em silêncio uma batida por mais tempo. Então Ruth puxou uma caneta fina de sua bolsa. Não é o de sempre o marinho habitual, mas ela salvou para esse momento. Tinta dourada, grossa, permanente, escolhida. Ela assinou a revisão final com um único golpe que brilhou. Vanessa selou o documento. Não há mais nada para ele tomar. Mais tarde naquela noite, Ruth sentou-se na varanda sob um céu tranquilo, a brisa macia e sem ser invasiva. Ela olhou para o jardim, onde as ervas de inverno estavam começando a secar. Sálvia, alecrim, o traço agudo do tempo pendurado no ar. Ela pensou sobre o que Legacy significava para ela há um ano: sangue, laços, tradição. Agora, Legacy era uma mulher no Oregon que enviou um e-mail para ela dizendo: eu assisti seu PSA. Eu reescrevi minha vontade. Obrigado. Legacy era um estudante de direito do 2º ano citando a cláusula de vídeo de Ruth em um debate em classe. Legacy era uma enfermeira de hospício que mantinha seu prêmio e chorando na plateia. Ruth puxou o cobertor com mais força em torno dos ombros, coração firme.
Ela não havia reprovado a Jordânia. Ela o havia documentado. No interior, sua impressora girou em silêncio. Ela havia se enviado uma nova cópia da confiança final, não porque precisava, mas porque merecia ser apresentada com graça. Ela deslizou para um novo fichário rotulado em ouro macio, final, cheio, grátis. O cursor pairou sobre o nome do arquivo Imagens de Ação de Graças 2023.mov. Os dedos de Ruth hesitaram no trackpad, não do medo, mas do cálculo. Ela esperou quase um ano para abrir o arquivo. Vanessa insistiu que não precisava. Lídia se ofereceu para excluí-lo, mas Ruth havia dito, ainda não. Agora era ainda. Ela clicou 2 vezes. A qualidade do vídeo era ruim. A câmera foi apontada para a mesa da sala de jantar e foi cortada sob o arco. A música era perfeita, mas o visual estava embaçado, como um antigo filme de teste. A risada de uma criança, atalhada de talheres e sua voz solicitando mais batatas. A tensão aumentou, e Cara disse, não aqui, enquanto a voz de Jordânia aumentava, quebradiça e penetrante. E de repente seu corpo o empurrou na tela. O som do tapa era vazio e plano, como alguém batendo uma palma aberta contra uma mesa. Ela virou a cabeça. Ela não gritou ou chorou. Ruth então testemunhou em tempo real e na gravação. Um sorriso meio segundo, delicadamente curvado, controlado e inconfundível. Ela tirou uma captura de tela, congelou a moldura e parou o vídeo. Depois disso, ela ligou a impressora. Ela foi para papel fosco em preto e branco. Ela cortou as fronteiras da imagem como ela apareceu e a colocou em uma estrutura de prata. Linhas simples e clareza, nada sofisticado. Ela acrescentou, o dia em que ele perdeu tudo, embaixo dela em tinta azul. Foi a última coisa que qualquer visitante veria antes de sair e a primeira coisa que ela veria quando saiu, então ela a colocou na prateleira do corredor em frente à porta. Ruth clicou em seu arquivo de propriedade protegido em seu laptop naquela noite. Carta final, para ser lida apenas com a minha morte, foi o título de um novo documento que estava esperando. Antes de assinar, ela leu novamente, para aqueles que assumiram que eu ficaria em silêncio, você viu minha idade e assumiu a conformidade. Você pensou que tinha permissão quando você está preocupado, calcou meu carinho. Você descreveu meu silêncio como aquiescência depois de vê-la. No entanto, nunca fiquei quieto. Eu estava construindo. Você falou mais alto. Eu sustentei minha assinatura. Você atacou. Eu fiz anotações. Você o ignorou. Eu fiz uma gravação. Quando você destruir algo que não pode ser reparado, nunca o perdoarei. No entanto, eu me alivio do ônus de esperar que você fale. Sua herança não é meu legado. É minha independência. Ruth Langley, signatário. Ela o carregou para a pasta a carta para fechamento, não entre em contato com o privado de confiança privada depois de salvá-la e criptografar. Algumas semanas depois, Ruth recebeu um convite para falar em uma instituição próxima em um formato de estilo TED como parte de seu programa de política e justiça pública. Ela tinha um único colar na garganta, os cabelos amarrados perfeitamente e uma jaqueta azul com abotoaduras douradas. Nada chique, apenas estar lá. Ela entrou no palco lenta e metodicamente, como se soubesse que o ritmo não era relutância. O poder era o problema. Quando o silêncio é uma estratégia, ferramentas legais para sobreviventes de abuso familiar foi o título de sua apresentação. Sem nunca levantar a voz, ela falou claramente. Ela descreveu o preço de ser cortês, o perigo de esperar no momento ideal e o engano da lealdade quando o sangue é usado como alavancagem. Então ela parou, perto da conclusão. A sobrevivência nem sempre é alta, afirmou ela. Às vezes, é uma assinatura rabiscada com uma mão trêmula que, no entanto, se levanta mais alta do que a pessoa que o atacou, e outras vezes é legítimo. Ruth não se curvou quando o salão irrompeu em aplausos. Ela simplesmente assentiu antes de deixar o palco e entrar em um tipo diferente de tranquilidade. De volta em casa naquela noite, ela fez uma única ligação e seu telefone iluminou uma vez. Jordânia. Apenas o nome, sem texto, sem correio de voz, e depois quieto. Com um peito claro e respiração constante, ela desligou o telefone, bloqueou o número e foi para a cama. Agora as cortinas nunca foram fechadas.
O piso de madeira de Ruth estava banhado à luz do sol como se estivesse lá, aquecendo os cantos e recantos pacíficos que antes estavam escuros. Mais do que nunca, o lar, sua habitação, sentiu-se mais forte e mais gentil. Um abrigo, não uma fortaleza. Foi fundada em fronteiras, não porque estava repleta de linhagem. Fotografias de damas no tribunal de graus, bolsas de estudos que seguram enormes cheques, e a própria Ruth sentada ao lado de uma plataforma, no meio da fala, no meio da reclamação, eram as únicas imagens no manto em vez de fotografias de família. Ela examinou pedidos de concessão de mulheres, algumas com hematomas de punho ou herança, à noite passou suas manhãs com palavras cruzadas e chá de limão. Ela leu cada um. A fundação se expandiu rapidamente. O fundo da cláusula Langley foi chamado porque a frase que Ruth acrescentou à sua confiança, que diz: a proteção é conquistada, não presumida, e não por causa de suas riquezas. Cada receptor possuía uma borracha de rosto. Eles agora teriam apoio legal. Mais uma vez, a mesa de jantar foi utilizada para o planejamento da mesa redonda com paralegais, ativistas e sobreviventes que agora eram doadores de bolsas de estudos, e não para férias tensas. Ruth apenas concedeu conselhos na forma de frases bem escolhidas e pausas bem importivas, e Lydia agora lidou com a maioria das operações. Até que não, sua saúde permaneceu estável e respeitável. A queda final não foi espetacular, era apenas um conselho médico que ela já suspeitava e um cansaço sutil em seus ossos. Ruth se recusou a ser admitido no hospital. Ela criou essa existência. Ela terminaria aqui. Ela solicitou que Beverly recuperasse a unidade flash do cofre que é a prova de fogo. Incluía sua vontade final, que foi gravada em vídeo, reconhecida, datada, selada e imutável. Com as flores em plena floração do lado de fora da janela, Ruth se sentou mais em sua cadeira de leitura. Ela se firmou correndo um dedo sobre a borda esculpida da mesa lateral e depois gesticulou para Beverly para obter o recorde. Isso indica que eu morri em segurança se você estiver assistindo. Esperar por alguém que já havia tomado a decisão de mudar foi o pior erro que sofri. No entanto, eu não permaneceu nesse erro. Eu atualizei a documentação. Eu substituí as fechaduras. Eu alterei a conclusão. Você não precisa de permissão para se proteger da grosseria, as mulheres vendo isso. A documentação é necessária. Eu também espero ter te dei muitos ambos. Reserve um momento, meu filho, se você conseguir ver isso. Deixa para lá. Você não vai. Meu legado digital não o incluiu. Obrigado a todos que realmente me amavam. Tenha prazer na música. 2 dias depois, com um chale de seda coberto suavemente sobre os ombros, ela faleceu em silêncio. Na outra sala, Nat King Cole está jogando em silêncio. Ela, Nina, Carole King e os Supremos estavam em uma lista de reprodução reorganizada, não houve elogios ou declarações funerárias. Uma pequena pintura emoldurada no canto da sala também apresenta o sorriso de Ruth, imortalizado em preto e branco com as palavras serenas e inabaláveis, o dia em que ele perdeu tudo. Sem reivindicações ou desafios legais disputados, Vanessa enviou a transferência final da propriedade. Era política, não mesquinho, que manteve a Jordânia no escuro. Seu nome não foi listado no atestado de óbito. Nenhuma autoridade funerária, nenhuma cláusula de sobrevivência e nenhum direito do executor. Ele havia sido redigido racionalmente, não por raiva. Ruth já foi obrigada a estabelecer danos pelo sistema. Ela tinha. Agora demonstrou sua segurança. A casa nunca foi colocada à venda. Com uma placa do lado de fora, disse, em memória de todas as mulheres que foram instruídas a ficarem quietas e que arquivaram, foi transformada na sede do Langley Clause Fund. O livro de visitas foi aberto dentro. Suas páginas foram cheias de novos nomes, voluntários, funcionários e família selecionada. A área vaga que permaneceu nas primeiras páginas nunca foi questionada. No passado, Ruth pensara que a família era herdada. Ela faleceu com conhecimento.